Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor e jornalista José Eduardo e vamos começar nosso estudo navegando pela Bíblia. Agora, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 7. A introdução o tema é o pior lugar para se estabelecer uma igreja. Toda grande cidade tem um lugar onde que os prostitutos, os desavergonhados, os ladrões, os promotores de drogas se ajuntam. E os turistas buscam ditos lugares para observar o movimento com a má curiosidade. Em todo o mundo antigo, toda a cidade de Corinto era conhecida como a desenfreada estilo de vida. Os romanos se ajuntavam aos coríntios e os escritores de obras de teatro que se apresentavam sempre com despenseiros e bêbados. No grego, o verbo corintizar significava viver desavergonhadamente e imoralmente. Uma cidade disposta a tudo. Todo mundo sabia o que adoravam os coríntios: o dinheiro e todas as coisas perversas que o mesmo poderia comprar. O dinheiro circulava livremente, posto que os coríntios estavam nas rotas comerciais mais vitais de todo o Império Romano. Quando um navio naufragava em alguma proximidade, as companhias de salvatagem alojavam os desaventurados marinheiros a preços inflados, no entanto que se apresentassem a arrematar a carga no navio naufragado. A cidade era um imenso mercado ao ar livre, cheio de escravos, judeus, gregos, egípcios, navegantes, atletas e ladrões. Porém, Corinto não era uma cidade pequena. Tinha uma população de 700 mil habitantes. Somente Roma era maior. E com toda a capital de uma grande província, a cidade era anfitriã de um desfile constante de diplomatas e designatários romanos. Seus cidadãos se glorificavam de sua arquitetura corintiana e se orgulhavam de ter o tipo de vida cosmopolitano. Como ideal religioso, os dispados coríntios haviam adotado a Vênus, a deusa do amor. O templo era erguido em seu louvor e empregava a mais de 1000 prostitutas.
Paulo enfrenta os coríntios. Devido a toda essa influência, Coríntios parecia como uma cidade menos disposta a converter-se a uma fé cristã. Qualquer estranho culto em novas religiões que ingressavam ali, bem rápido abandonava a prevalente atmosfera de má diversão. O poderoso Paulo, vacilante todavia detrás dos seus mais difíceis tarefas missionárias em Atenas, chegou a Corinto com a debilidade e com muito temor e tremor. Capítulo 2, verso 3. Ele reconhecia sua importante estratégia se o evangelho pudera achar ali raízes que poderia ser transportado a qualquer outro lugar, e possivelmente fora, se tivesse em conta a direção de Coríntios como cruzamento de rotas imperiais. Paulo trabalhou em Corinto por 18 meses. Para a surpresa de todos, a igreja fundada chegou a ser uma das maiores durante o século I. Porém, vários anos mais tarde, recebeu informações de que a igreja, fiel à herança da cidade, havia caído enferma com todas as séries de males. Estas angustiosas notícias deram pé à carta que conhecemos como 1 Coríntios. O tom desta carta difere drasticamente da que se procede. Se desde o ponto de vista for estiloso, Romanos havia sido esculpido em pedra, 1 Coríntios foi fragada em lágrimas e ira. Se trata de uma das mais extensas cartas de Paulo e abarca mais ampla variedade de temas, devido em parte a que os coríntios lhe agregavam novos giros grotescos a temas de conduta. Nesta epístola, Paulo brinda conselhos práticos para toda uma série de problemas eclesiásticos, permitindo-lhes assim como achar uma fascinante vista à vida de pessoas dos primeiros crentes de Corinto. Como ler 1 Coríntios? Para poder apreciar plenamente as cartas de Paulo, tenha em mente que se trata de uma correspondência pessoal. Na realidade, estamos lendo correspondência alheia. Em 1 Coríntios, um irado apóstolo se molesta de forma direta e franca a uma igreja local em dificuldades. Paulo detectou a presença de orientações alarmantes e recorreu a todas as suas capacidades literárias para colocar os membros da dita igreja no curso correto. Fez uso do sarcasmo, de apelações emocionais, de autobiografia, da poesia e da argumentação. Em primeiro lugar, você encontrará os problemas que lhe haviam sido informados a Paulo sobre as divisões da igreja em caso de incesto, problemas levados diante da corte legal, o abuso da liberdade cristã, caos nos cultos. Paulo ataca esses problemas bem no princípio do livro. Logo, começando com o capítulo 7, se ocupa outros problemas acerca das quais Coríntios lhe havia consultado: a vida matrimonial e a vida de solteiro, os festivais pagãos, as condutas das mulheres, os dons espirituais e a ressurreição dos mortos. Esta primeira carta aos Coríntios apresenta uma boa fundamentação para o enfoque prático da conduta cristã. Nem todos os problemas considerados encontraram uma aplicação direta às situações modernas. Porém, os principais gerais em que se fundamentam os conselhos de Paulo são aplicáveis. Enquanto lê, busque os princípios que estão por detrás dos argumentos de Paulo. Vamos navegar pelos capítulos. No capítulo 2, verso 3, Paulo se encontra em uma encruzilhada. Em breve parágrafo, ensinou uma grave crise pessoal no ministério de Paulo. Em Atos 16 a 18, este breve parágrafo ensinou uma grave crise pessoal do ministério do apóstolo. Em Atos 16 a 18, nos dá importante informação para entendê-las. Paulo havia visto em 3 cidades distintas como alguns começaram bem que haviam sido abatidos por judeus fanáticos. Mais tarde encontrou pouco êxito em seu intento por se comunicar com os intelectuais atenienses. Muitos eruditos creem que chegou a Corinto
sacudido e desalentado, e que ali decidiu que Cristo iria ser o centro exclusivo dos seus ensinamentos e pregações pela cidade. No capítulo 3, verso 5, o tema muda para o culto às personalidades. Neste capítulo, Paulo expõe sobre o tema que já fizera exposição nos capítulos 1, verso 12. Os convertidos se haviam ido acompanhando detrás de alguns líderes da igreja. Pedro, que havia andado e falado com Jesus na terra. Apolo, com seus estilos sofisticados e cultivado. Paulo, o famoso missionário. E ainda Cristo mesmo. Paulo não tolerava esse tipo de culto às personalidades e enfatizou vigorosamente que os coríntios pertenciam somente a Deus. No capítulo 4, verso 8, o tema muda para uma antecipação de provas. Os intensos sentimentos de Paulo aparecem neste parágrafo, que possivelmente continha a linguagem mais severa do Novo Testamento, em alusão, no verso 9, ao costume de fazer desfilar os gladiadores condenados à morte, logo que constitui uma referência comovedora à luz do martírio que aguardava a ele e a outros apóstolos. O assunto agora é: como uma irada carta para casa, uma merecida repreensão da parte de um pai afligido. Imagine um jovem vivendo no internato de um colégio. O vemos em um corredor de um dormitório, em meio a uma maré de companheiros que conversam e circulam. Em 2 minutos começará a próxima aula. Porém, para ele, o tempo se tem parado. Acaba de abrir uma carta de 12 páginas, com sinais de lágrimas vindo dos seus pais. O caráter da carta é surpreendente. Seus pais são, em geral, reservados e dados a estalidos emocionais. Suas cartas são frias e amistosas, porém, não desta vez. Por algum meio que se tenha inteirado de sua recente conduta no colégio, longe do lugar, e se sentem muito feridos. Com uma torrente de palavras, derramam seus sentimentos por ela e de sua profunda decepção. Primeira carta reflete o mesmo tom. É uma decepção familiar bem merecido da parte dos seus pais afligidos. Não escrevo esta para avergonhar-te, disse Paulo, senão para demonstrar-te como filhos muito amados. Capítulo 4, verso 14. A mudança de estado de ânimo de Paulo. Nenhuma outra carta do Novo Testamento exibe uma gama tão ampla de emoções de Paulo. Custeando pessoalmente seus gastos, Paulo havia investido 18 arriscados meses em Corinto. Porém, logo seus rebeldes filhos haviam lançado ataques pessoais contra ele. Paulo reage como em qualquer pai ao ser informado pela primeira vez da escandalosa conduta do seu filho. Seu estado de ânimo em 1 Coríntios vai da ira à vergonha, da pena à indignação. O capítulo 3, por exemplo, começa com um reclamo aos meninos de Cristo. Isso leva a um mordaz sarcasmo, capítulo 4, verso 8, que se dissolve, eventualmente se transformando em um terno jogo de um pai espiritual. 6 vezes no capítulo 6, Paulo pergunta: não sabem? Finalmente, já no capítulo 7, ele chega a perguntas práticas que haviam dado pé à sua carta em primeiro lugar. O apóstolo Paulo tinha uma formidável educação no campo da lógica, o que lhe permitia entreter habilmente da história à filosofia. Porém, também se preocupava pelas igrejas de sua missão, como fazia um pai. Lhe perguntava incisivamente aos coríntios: irei a vós com outros com varas ou com amor e espírito? Vamos agora navegar pelos capítulos. No capítulo 5, verso 5, o tema muda para entregando a Satanás. A forte linguagem utilizada nesses capítulos tem um paralelo bíblico em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 20. Para Paulo, expulsar alguém de uma igreja e privá-lo dos privilégios cristãos significa lançá-lo ao mundo governado por Satanás. Em ambos os casos, no entanto, Paulo enfatiza que esta ação tem a intenção de dar-lhes uma lição ao transgressor.
no capítulo 6, verso 12, o tema muda para consignas corintianas. As frases "todas coisas me são lícitas" e outras que parecem nessa seção parecem ser consignas de que os coríntios haviam usado para justificar suas condutas desenfreadas. Paulo não refuta o plano de suas ideias, senão que prefere assinalar os efeitos finais dos seus excessos. E agora vamos a um pouco de reflexão. Paulo enfrenta um dos problemas mais difíceis. Ele vai para uma cidade onde a conduta moral não tem valor. Ou seja, ela é desenfreada, ela é libada, ela é desavergonhada. E isso ele coloca que numa situação onde a falta de prisma, a falta de decência, poderia ser o tema de uma igreja cristã de conduta. Ou seja, as pessoas cansadas da situação de adultério, de roubo, de falta de paz, elas poderiam encontrar em Jesus essa paz. É isso que ele levou aos coríntios na primeira carta. Ele recebe a informação nas suas primeiras viagens, que depois da primeira viagem, que ele manda uma primeira carta, que a igreja está se desmantelando, está entrando o costume da cidade para dentro da igreja. É aquela ideia de fazer com que, não vamos assimilar ao mundo para ganhar o mundo, e não dando exemplo. Isso é o perigo de um evangelho aberto, um evangelho sem doutrinas, sem ensinamentos práticos. Muitas vezes você quer adaptar para que as pessoas se sintam bem, e elas não querem isso na realidade. Quem já vive nesse mundo, quem vive nas práticas pecaminosas, não tem interesse porque ele já conhece aquilo. Então ele vai para uma igreja onde ele vê as mesmas situações, ele não vê diferença nenhuma, não vê por que mudar. Se ele vai mudar somente de grupo, e não de uma fé onde vai colocar uma conduta cristã, uma conduta que vai levá-lo ao céu. Aqui fica uma pergunta: como você reage quando alguém, um pai, um mestre, um chefe, um pastor, trata de corrigir-lhe? Quando alguém corrige, na realidade, ele presta um serviço para você, para colocar você no caminho. Porque é muito fácil você ouvir a pessoa, ver a pessoa em erro e virar as costas. Muita gente faz isso. Agora, quem ama de verdade, quem se importa de verdade, ele vai chamar a atenção. Então, ou seja, se você vê alguém lhe chamando a atenção, é para que o bom serviço que você já praticava, ou aquilo que precisa ser aprendido, o caminho que você deve seguir, seja realmente trilhado. E não para simplesmente chicotear, mas para aprender a fazer o que é correto. Ninguém corrige a ninguém se não for por amor. Ninguém corrige a ninguém se não for para aprendizado, a não ser que seja para destruí-lo. Aí você vê uma situação bem clara na igreja de Coríntios. A igreja vive uma situação de pecado, de lástima, e Paulo incute nesse lugar a primeira igreja evangélica de Coríntios. Por incrível que pareça, se tornou a maior igreja do século I. Por quê? As pessoas já estavam cansadas do pecado, já estavam cansados da situação de desgraça do meio. Ou seja, para que viver um meio? Para que viver uma outra situação mudando só de lugar? As pessoas, quando vão a Cristo, quando nós devemos apresentar a Cristo, você que dirige igreja, você que está na frente do ministério, as pessoas que vêm do mundo, elas não querem viver novamente o mundo, elas não querem mudar de uma sociedade, de um grupo somente por mudar. Elas querem encontrar uma solução, uma paz que somente Cristo pode dar. E você tem essa oportunidade de apresentar esse Jesus a essas pessoas que estão clamando por paz, clamando por salvação, clamando por misericórdia. Volto a falar que muitas vezes as pessoas, tem certos pastores ou certas pessoas falam: não, o mundo era bom, vamos fazer um bailinho, vamos pintar a igreja de negro como os grandes shows, os grandes boates, vamos colocar luz psicodélica, e tentando assimilar para que as pessoas se sintam bem naquele lugar. Os ímpios que chegam de fora se sintam bem.
mas esquecem que eles já viveram, ou muitas vezes não viveram, aquele mundo sem a graça de Deus, que aquilo, eles já estão cansados. E eles não estão indo para uma comunidade, uma igreja, para ver a mesma situação que eles viviam. Ele aceita, ele concorda com aquilo, porque ele vivia naquele meio. Mas aonde está a paz? No meio nós colocamos a palavra de salvação. Mas como que vai ter uma mudança? Uma pessoa que quer uma mudança, quer uma libertação, ela quer realmente uma mudança, e não uma cópia, ou não uma situação que vai fazer como se fosse assim, pequenas mudanças. Não, a pessoa quer uma salvação, uma libertação daquilo tudo, que aquilo não dava paz. Jesus não vai se meter num lugar onde se assemelha ao crime, à situação de pecado, à situação de desgraça, à situação de infortúnio que as pessoas vivem. As pessoas querem viver um lugar onde vão ter paz, vão ter alegria. E Jesus vai reinar no lugar onde se assemelha ao céu, e não ao inferno, não ao mundo. A próprio Paulo diz que o mundo jaz no maligno. Então como é que você vai assimilar o maligno, o mundo, adentro da igreja? Como é que fica uma situação onde você vai levar o mundo para dentro da igreja? Numa situação que, para as pessoas se assimilarem, para as pessoas se sentirem bem. Só que as pessoas não estão querendo se sentir bem nesse formato. Elas querem se sentir bem numa mudança, numa alteração de realidade, ou seja, a pregação do Evangelho, um lugar de paz. Volto a refletir aqui, volto a trazer para você essa situação. As pessoas no mundo, elas já enfrentavam tudo isso. Elas tinham as luzes psicodélicas, elas tinham salões negros onde escondiam todas as pessoas, elas tinham as músicas altas, as músicas gritando, falando e tudo mais como show. E quando ela vem para Jesus, ela não quer aquela situação novamente. Ela aceita, mas ela não quer. Ela precisa de uma mudança, ela precisa de uma libertação. E nós, como crentes em Jesus, precisamos dar essa mudança, precisamos mostrar esse novo caminho, precisamos mostrar esse novo lugar onde ela vai viver nos céus. Lembre-se que a vida cristã, a vivência cristã, é uma continuidade para morarmos na glória. Não existe passagem na Bíblia que eu conheça pessoalmente, de leituras de estudos, que fala que vai haver purgatório, ou seja, que vai haver, quando entrar nos céus, todas nossas atitudes vão ser apagadas. Eu vejo na Bíblia, como a Apocalipse, que a gente vai lembrar. Lá em Apocalipse diz que os servos de Deus reclamam o martírio que viveram aqui na terra para ter juízo. Então, ou seja, a memória não vai ser apagada, a memória não vai ser eliminada, ela vai ser mantida. Então, como é que você mantém essa memória aqui igual ao do mundo? Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Paulo fala muito claro quanto a isso. E devemos ter cuidados para que a nossa comunidade, as nossas igrejas, não vivam essa mesma situação, mas possam viver o novo do Senhor, o novo da salvação, o novo que vai ser o céu aqui na terra. Ou seja, pequenos momentos. Quando nós vamos para a igreja, nós queremos sentir os pequenos momentos que vamos experimentar, pequenas gotas, mínimas gotas da bênção e da glória de Deus. E é isso que precisamos apoiar, isso que precisamos incentivar dentro da igreja. Um lugar de paz, uma casa de paz, uma casa de salvação, uma casa onde Jesus é alegria e não os estilos do mundo vêm trazer. Paulo enfrentou muito claro isso. Essa situação que o mundo era uma desgraça, a cidade de Corinto vivia a libagem, a libertinagem e tudo mais de forma muito ampla. E a igreja cresceu num lugar tão assim que não se pensava que uma igreja ia se formar, porque ele trouxe a verdade, a
paz que as pessoas procuram. Mas claro, o mundo tenta entrar nessa igreja. E nós não podemos permitir que essa situação... E Paulo muitas vezes perdeu a paciência com essa situação diante de ações que alguns estavam querendo implementar para que fossem amigáveis do mundo. A igreja não é inclusiva, a igreja é exclusiva. Tem pessoas que dizem que a igreja é inclusiva. A igreja não é inclusiva. Inclusiva seria se ela aceitasse o pecado, ela aceitasse a desgraça, ela aceitasse o sexo fora do casamento, essas coisas mais. Mas a igreja não concorda, a Bíblia não concorda. Então a igreja não é inclusiva, ela é exclusiva. E as pessoas, quando vão procurar a igreja, vão procurar Jesus, elas vão procurar isso, uma salvação, uma libertação do mundo, da forma que elas viviam. E nós somos responsáveis para apresentar essa situação, para apresentar esse lugar onde elas vão viver realmente a paz. O problema é isso, é que muitas vezes, depois de um certo tempo, as pessoas acham que devem voltar ao mundo, que sentem saudade, né? Como lá o povo de Israel, com o Egito, sente saudade da cebola, das coisas que o Egito dava, né? E isso é falta de quê? Falta de comunhão com Deus, falta de experiência com Deus, porque quando você começa a conhecer a palavra de Deus, mais e mais quer se aprofundar, mais e mais vai pegar em você a situação do amor de Deus para levar outras pessoas a essa mesma salvação, e o novo do Senhor vai renovando a cada dia. Que Deus possa poderosamente falar no seu coração, que Deus possa ministrar em sua vida, e que você possa ser a testemunha fiel, ser como Paulo, ainda que duro, você vê as situações de Paulo, mas mostrar que Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar no seu coração, que você possa refletir nessa passagem, nesse estudo, quantas vezes for necessária, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.